Sabe, no meio de toda essa correria do dia a dia, de tanto barulho, de tanta informação, é muito fácil a gente se sentir meio perdido, né? Fica aquela busca constante por um guia, por um norte, quase como um farol para iluminar o caminho na neblina. E essa é uma busca que, no fundo, todo mundo tem. E aí fica a grande questão, né? Como é que a gente consegue ter clareza, ter um pouco de sabedoria, quando tem um mar de distrações o tempo todo querendo nossa atenção, tentando desviar a gente daquilo que realmente importa? Bom, para buscar algumas respostas, a gente pode olhar para uma fonte de sabedoria bem antiga. O texto de Provérbios 20, que pode parecer só um registro histórico, na verdade se mostra uma ferramenta muito prática. Sabe, é como se fosse uma luz mesmo para o nosso caminho, oferecendo um tipo de mapa para a gente navegar pela vida. E essa jornada para encontrar a sabedoria, como o próprio texto aponta, não começa lá fora, começa aqui dentro. O primeiro passo, e talvez o mais crucial, é o domínio de si mesmo. É como ajustar a nossa própria bússola interna antes de qualquer coisa. O texto faz um contraste bem forte aqui. De um lado, tem a mente que é clara, que consegue discernir as coisas, que tem autocontrole, e do outro, um espírito meio confuso, embotado. O aviso é bem direto. Os excessos, que são simbolizados ali pelo vinho e outras bebidas, acabam zombando da gente, confundindo nosso julgamento, e isso leva ao descontrole. Então fica muito claro que a sabedoria precisa de um terreno de moderação para poder crescer. E essa frase, ela resume perfeitamente a atitude que é necessária. Não é sobre ficar esperando passivamente, mas sim sobre pedir ativamente para ser protegido de tudo aquilo que nos deixa mais fracos, que rouba nossa clareza. É uma decisão, sabe? Um compromisso diário de proteger a própria mente e o próprio espírito. Ok, com a bússola interna mais ajustada, essa sabedoria não pode ficar só guardada. Ela tem que transbordar para as nossas ações, para os nossos relacionamentos. Então vamos dar uma olhada em como essa clareza de dentro se manifesta lá fora, no caminho que a gente divide com os outros, seja na vida pessoal ou no trabalho. Essa definição muda totalmente a perspectiva, não é mesmo? Muitas vezes a gente associa a honra com orgulho, com aquela necessidade de ter a última palavra, de não levar desaforo para casa, mas aqui o conceito é completamente outro. A honra de verdade, a sabedoria em ação, se mostra na capacidade de evitar uma briga inútil e, mais do que isso, de ser um agente da paz. E essa honra não é só uma ideia bonita, não. Ela aparece em ações bem concretas. Primeiro, a sabedoria de fugir de discussão que não leva a lugar nenhum. Segundo, a integridade de basear cada passo na prudência. E, por fim, o grande objetivo, não só evitar o conflito, mas ativamente construir a paz. Agora, no trabalho, o contraste é igualmente claro. A diligência, o trabalho bem feito, isso não é só sobre ser produtivo. É um reflexo direto de quem a gente é, do nosso caráter. Por outro lado, a preguiça, a procrastinação, não são só maus hábitos. São, na verdade, portas que a gente fecha para novas oportunidades. Que metáfora poderosa, hein? Nossas palavras e nossas ações não são coisas banais, são como joias preciosas. Isso eleva, e muito, a importância de como a gente se comunica. Cada palavra, cada gesto pode ser uma ferramenta para construir ou para destruir. A sabedoria, no final das contas, sempre vai escolher construir, edificar. Bom, a gente já falou da sabedoria por dentro e da sabedoria por fora. Mas de onde vem tudo isso? Qual é a fonte principal dessa sabedoria? Agora a gente chega no ponto central de toda essa análise. O ponto de partida para a sabedoria mais profunda é a humildade. O texto nos coloca de frente com uma verdade bem simples. Por mais que a gente planeje, a nossa visão é limitada. Nossos melhores projetos, por mais bem construídos que sejam, são frágeis por natureza, como um castelo de cartas. Só que essa fragilidade não é o fim da linha. O texto revela aqui a sua crença mais fundamental, a de que não estamos sozinhos, à deriva. Existe uma soberania, uma força maior que guia e direciona o nosso caminho, mesmo quando, e principalmente quando a gente não consegue entender o percurso. E é aqui que a sabedoria atinge o seu nível mais profundo. Ela vai além do mero conhecimento ou de um bom planejamento. Ela se transforma num ato de confiança, de entrega, de obediência a essa mão maior que guia os nossos passos. Mas como funciona essa confiança na prática? Ela se baseia em alguns pilares. Primeiro, reconhecer a nossa própria imperfeição. Depois, a decisão de confiar num juízo que é perfeito, superior ao nosso. E a prática de submeter cada decisão a uma vontade maior. E, por fim, a busca por orientação na obediência e num temor reverente.
Então, nós exploramos a jornada interna, as interações com o mundo e a fonte de toda a sabedoria. Mas como é que a gente traduz tudo isso num guia prático para a vida? Vamos juntar todos esses princípios agora. Os princípios são bem claros. Começa com o autocontrole para proteger a nossa mente. A gente pratica a humildade para construir a paz. Aplica diligência no trabalho e dá valor a um bom conselho. E, sustentando tudo isso, vem a confiança de que nossos passos são, no fim das contas, guiados. Esses são os pilares da sabedoria que a fonte nos apresenta. E a gente termina com essa reflexão. A questão não é mudar tudo de uma vez. A questão é o hoje. Qual pequena decisão, qual conflito que pode ser evitado, qual plano que pode ser entregue. A sabedoria não é um destino final, mas um passo de cada vez, iluminado por essa lâmpada que guia o nosso caminho.